Olá pessoal, tudo bem? Quero trazer aqui para nossa discussão algumas manchetes sobre o Tesouro Direto que ocorreram essa semana. E olha só que interessante, vendas do Tesouro batem recorde para meses de julho. Veja o papel mais buscado. O volume vendido 7,26 bilhões. Pessoal, realmente, esses investidores aqui que colocaram 7,26 bilhões no Tesouro, eles não estão nem um pouco preocupados com possibilidade de calote, então aproveitando as taxas boas, né? Ao invés de ficar pensando bobagem, não é mesmo? Então vamos dar uma descidinha aqui. Isso aqui é o resumo do balanço do Tesouro, que é um documento mensal que o Tesouro Nacional divulga. Tá? Se vocês quiserem, a gente pode fazer um resuminho também, mas deixem aí nos comentários, né? Vamos ver, 25% a mais do que em junho, hein? Que coisa! E 12,89%, quase 13% maior que julho do ano passado. Vamos ver aqui, deve ter sido o Tesouro Selic, vamos ver. Os títulos mais procurados pelos investidores foram os vinculados aos juros básicos, então a taxa Selic, né? Cuja participação somou 52,9%. Tradicionalmente, pessoal, nesses boletins, nesses levantamentos mensais do Tesouro Nacional sobre o Tesouro Direto, tradicionalmente é o Tesouro Selic que ganha, seguido pelo IPCA com 24% e os prefixados com 10,9%. Pessoal, veja, na própria distribuição do que as pessoas estão comprando, os prefixados entraram naquela faixa que nós sempre defendemos aqui no canal, no máximo 10%. Por quê? Porque é um risco a mais na carteira, né? O Renda Mais, lançado em 23, respondeu por 10% das vendas, superando a marca de 10% pela primeira vez. Sensacional, pessoal. Eu acho que o Renda Mais e o Educa Mais são títulos fabulosos que têm que ficar no Tesouro. E criado em agosto de 23, o Educa Mais atraiu apenas 1,7% das vendas, mas já é um crescimento, pessoal. Quase 2%. Ele tinha quase nada antes. Era na casa do zero. Não, tá bom o resultado. A alta da taxa Selic justifica a maior procura pelo Tesouro Selic, isso é bem óbvio. E o estoque, pessoal, estoque o que quer dizer? Estoque quer dizer o quanto de recursos financeiros precisariam para liquidar a dívida hoje. 185 bilhões, tá? Vamos ver se ele dá aqui a dívida pública federal total, ele não dá informação, mas o Tesouro Direto representa aproximadamente 2% da dívida pública federal, tá? E aí a gente sabe que tem o perfil dos investidores, idade e tal, uma série de coisas nesse balanço mensal do Tesouro Direto. Temos outra matéria aqui que teve alguns comentários na internet, eu não vi nada além por enquanto, que foi uma entrevista do Rogério Seron para a Folha de São Paulo, falando dessa modificação aqui, ó, que o Tesouro Direto vai funcionar 24 horas a partir do ano que vem, tá? Nós tivemos algo, eu não sei em que molde isso vai acontecer. Nós tivemos até 2017, se não me engano, foi ali até na troca Dilma-Temer, que o Tesouro tinha essa funcionalidade em que você podia pedir, depois do fechamento do Tesouro, e até antes da abertura no dia seguinte, você podia comprar um título pela taxa de fechamento, né? Então, por exemplo, hoje, quinta-feira, a pessoa podia comprar às 6 da manhã com a taxa de fechamento da quarta. E hoje, à noite, às 21 horas, por exemplo, podia comprar com a taxa de fechamento de hoje. O que era muito bom, tá? No fim de semana, podia comprar o tempo todo, sábado, domingo, feriados, podia comprar normalmente e resgatar também. E qual taxa valia? A taxa do fechamento imediatamente anterior, né? Não sei se é algo nesse sentido que eles vão implementar agora, mas é uma coisa
muito importante, que eu acho que tinha que voltar, certo? O que mais que tem? Esse produto novo aqui, ó. E olha só, pessoal, para quem... Vejam só como a matéria aqui fala do Renda e do Educa. Olha só, o nome fantasia do novo produto ainda não foi definido, mas deve seguir a mesma linha do Renda Mais e do Educa Mais. Então, estão vendo, pessoal? Quem ainda tem medo de que o Educa não possa ser usado para outra coisa, a não ser educação, pode ser usado para o que você quiser, tá? O dinheiro é livre, palavras do próprio Rogério Seron, em entrevista à Natália Arcuri sobre esse assunto, e é o nome fantasia, tá? Bem como está aqui na matéria, ó. Nome fantasia, o nome técnico correto desses ativos é NTNB1, tá? Mas o novo produto, qual seria o novo produto? Seria uma poupança de emergência, funcionar como reserva de emergência atrelada à Selic, só que sem marcação a mercado. O Tesouro Selic tem uma marcação a mercado muito suave, né? Que é aquele Selic mais 0,05, mais 0,11, aquela taxinha ali, tá? Olha, gente, ele praticamente, assim, para efeitos práticos, ele nem tem marcação a mercado, tá? Claro que teoricamente tem ali algumas virgulazinhas, né? Alguns centavinhos que mudam, mas é tão pouco, né? Sei lá, será que vai ser uma emergência a mais? Vamos esperar para ver, né? Talvez venha algo nesse sentido. E aqui, para finalizar, pessoal, as manchetes, o 15% ao ano da Selic acaba quando? BTG dá um palpite. Vamos ver qual é o palpite deles, pessoal. Aqui, pessoal, o cenário base do nosso time macro segue sendo de início do ciclo de cortes da taxa Selic apenas para o começo do próximo ano, ainda que o balanço de riscos esteja mudando. Isso significa que a rotação de investimentos de produtos de renda fixa para ações do Brasil ainda deve levar algum tempo. Olha, pessoal, começo do ano que vem, começo de 26, na minha visão não faz sentido, porque quando que a Selic atual começaria a ter efeito? A Selic dos 15%, ela foi colocada em 15% no mês de junho, mês 6. Ora, 9 meses após o mês 6, nós temos 6 meses em dezembro e mais 3 em 26. Então, janeiro, fevereiro e março. Então, em março de 26 é que a Selic de 15% vai estar agindo. E aí o Banco Central vai cortar a Selic de 15% assim que ela começar a agir? Não faz sentido, né, pessoal? Não tá fechando essa ideia. Eu não concordo, tá? Mas tá aí. É isso, né? Me parece uma projeção muito de ansiedade, ó. Que eles estão esperando essa rotação de investimentos de produtos de renda fixa para ações. Me parece uma ansiedade para que isso ocorra o mais ligeiro. Então, a nossa torcida é para que o Banco Central corte a Selic no comecinho do ano. Só que não tem lógica, né? Não faz sentido, até pelo que eu acabei de citar para vocês sobre o começo de ação da atual taxa Selic, né? Vamos ver. Apesar de ganhos com marcação a mercado estarem na mesa à medida que as taxas do Tesouro Direto recuarem e o preço unitário dos títulos disparem, em especial o dinheiro aplicado no 50 e no Renda Mais 65, os especialistas fazem alerta sobre a questão política, que é óbvio que nós não vamos entrar nessa seara, porque política, né, destrói amizades, destrói boas conversas e a gente perde a chance de adquirir mais conhecimento sobre os investimentos, né? Então vamos deixar a política de lado, né, pessoal? É isso aí. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.